É um prazer tê-los aqui hoje. Assim, é um motivo de muita alegria pra gente e de honra tê-los aqui, né? Hoje de manhã eu recebi a mensagem da Cris. A Cris é uma grande amiga de longa data e ela mandou uma mensagem assim, tão bonita falando sobre a capacidade de ofertar coisas boas para os outros, né? Eu achei que ela exagerou um pouco, mas eu gostei muito. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu estava voltando para casa a pé, fizemos sexta-feira, eu volto para casa a pé, eu trabalho aqui no clube, moro na Dona Mariana, e volto a pé. E aí eu encontrei um conhecido, que não é amiga, é conhecida, diferente. Ele falou: "Ei, Paulinho, o evento?" Eu falei: "Ah, tá indo legal." "Mas você está fazendo esse evento para quê? Está ganhando algum dinheiro?" Sim, a primeira pergunta dele para mim. Eu falei: "Não." Ele: "Não vou não." Eu falei: "Não, tudo bem então, não vai?" Tá bom. Aí fui para casa, aí eu sempre pedalo de manhã muito cedo, né? Aí eu vejo o sol nascer, faço minha meditação. Até falei com a Tati isso. Eu fiquei pensando a história do rapaz que me perguntou para quê. Eu falei: "Não é para quê, é por quê." A pergunta dele foi errada, né? A gente faz para estar assim, unido, conversando, trazendo coisas boas para você, recebendo coisas boas de você. É muito bom receber um abraço, né, a presença de vocês. Então, o nosso evento, né, o nosso projeto é para isso. A gente não sabe no futuro se de repente vai monetizar isso, vai acontecer, mas a princípio é para ter vocês aqui junto. Só isso, é o porquê, não é para quê. Bom, quem está vindo a primeira vez no evento, geralmente eu abro o evento, né, eu falo 20 minutos, a Tati fala 20 minutos e o Edmur complementa os 20 minutos. Já fizemos 3 eventos. Né? O primeiro foi sobre ansiedade. Ansiedade foi o primeiro. Como todo mundo ansioso, mas foi bom. Depois foi o medo. E depois a razão e a emoção. E hoje é a fé. Tudo correndo bem de forma normal. A gente vai fazer ainda a procrastinação em outubro, em dezembro sobre amor. Né? Eu espero que vocês estejam aqui de novo, nos amando, né? E sendo amados também. Então, Edmund vai abrir pra gente aí com o seu talento musical. Eu vou querer trabalhar essa poesia aqui. Então, desconsidera a parte musical e foca na poesia, foca nas imagens que essa poesia vai evocando, porque eu vou trabalhar ela. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que virar um cão, comer o pão. Que o diabo amassou. Tenho que virar um
vulcão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer até, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Vou falar o que agora? É sua vez, cara. Vamos lá. Não me preocupar com isso, não. Bom, essa música tem uma frase, né? Se quiser falar com Deus, tem que me aventurar. Né? E a gente, quando pensa em fé, a maioria das pessoas, a gente pensa em religião. Né? E a fé não necessariamente tem a ver com religião. Né? Fé e fidelidade vem da palavra fides, do latim, que quer dizer confiança, convicção. Então a fé é justamente a ausência da dúvida. Quem tem fé não duvida. Né? E é muito engraçado isso, porque algumas saudações religiosas, elas usam a palavra fé como confiança. Então, na minha fala, quando eu falar em fé, eu quero que vocês pensem em confiança, em fidelidade, tá? Que é a fé. Por exemplo, Namastê, que é uma saudação indiana. Namastê, a tradução dela literal é linda. O Deus do meu coração se curva em confiança ao Deus do seu coração. Lindo isso, né? É confiança. Está dizendo assim, ó, o Deus do meu coração acredita no Deus do seu coração. É fé. É fé. Né? O Ubuntu, que é a ideia africana, né, dos Zulus, que diz, sou mais eu porque somos nós. É a mesma coisa. Eu sou o que sou porque confio em vocês. E vocês são o que são porque vocês confiam em mim. Né? Está sempre a fé embutida. E por último, não menos importante, o nosso amém, que vem de amém, que quer dizer assim seja verdadeiramente. Então a fé é uma verdade. Né? Tem uma ideia espiritual indiana que fala sobre as bombas vibratórias para você viver bem, para você se realizar. São 4. Convicção, intuição, sinceridade e fé. Então a fé está em tudo, né? Essa confiança de... Está sem fé. Então, eu estava falando isso. E 2 sentimentos são importantes, né, em relação à fé, que é a confiança. A amizade e o amor. Né? Sem fé não se existe amizade, não existe confiança, né? E sem confiança não existe amor. E aí ontem eu inventei de rever um filme que eu queria falar para vocês, que é justamente o oposto da fé, da confiança. Porque eu teorizo comigo, não sei se isso é verdade, mas eu teorizo comigo, que dentro da gente existe algo sagrado. Todo mundo tem, é meu ponto de vista. Algo que não pode ser maculado, que não pode ser mexido. Um relicário.
Né? Não tem a ver com o divino, nada, é nosso. E se alguém macula esse lugar na gente, acabou a confiança, acabou a fé. Às vezes acontece por infidelidade. Não é infidelidade dos amantes. O que você olhou mais aí, cara? Hã? Não falei nada pra você. Você estava me olhando? Né? As infidelidades... Foi no meu olho, cara. Foi no meu olho que você olhou. Mas eu te amo, pô. Eu confio em você. Ah, entendi. Assim, meu ar. Denise, ó. E... Então, nesse lugar sagrado que não pode ser maculado, uma vez maculado, acabou. A pessoa... eu te desculpo, mas não perdoa, são coisas diferentes. Perdoar é esquecer. Porque se você esquece aquilo que foi maculado, você volta a ter fé na pessoa. Então a fé que eu vou abordar hoje vai ser essa fé nas amizades, fé no amor. Então voltando ao filme. O Horácio que gosta de filmes, você deve conhecer o Horácio, chama Infidelidade. É um filme de 2002. E o cara que foi traído foi só o Richard Gere só no filme, né? Então, o filme é o seguinte, um casal, na faixa etária de seus 40 e poucos anos, com um filho de 8 anos, eles moram num subúrbio em Nova York, uma vida bacana, estável. Ele é um empresário de carros fortes, né, tem uma empresa de carros fortes, bem, assim, financeiramente. Ela, uma mulher muito bonita também, já seus 40 e poucos anos, mas entrando numa crise existencial dela, né? Quem vê de fora o casamento está excelente, o casamento está legal, ela é muito carinhosa com o filho, com o marido, ela ama o marido, e ele também super carinhoso com ela, cuidando dela, do filho. E um belo dia, eles moram no subúrbio de Nova York, tem que pegar uma balsa, e da balsa pegar um metrô para ir trabalhar. E aí eles vão juntos, né, o casal, ela tem que fazer umas compras, ela é uma dona de casa, assim, exemplar, e aí eles se separam lá no centro de Nova York, e começa uma ventania, assim, uma ventania terrível, vem uma tempestade, talvez seja um prenúncio, né, do que viria a acontecer. E aí ela carregando umas sacolas, desesperada com a ventania, aí nisso vem um garotão charmoso, tipo Edmur assim, bonitão, carregando muitos livros, né? E aí ela desesperada, o garotão desesperado, eles se chocam, os dois caem, aí a sacola dela sai voando para um lado, os livros dele ficam no chão perdido, e o garotão, além de tudo, ainda é francês, vai ser mais charmoso ainda. E o moleque é bonito, cara. Que moleque bonito. 28 anos, né? Lindo. E ela já é uma mulher linda, mas de 44, 45 anos. E aí ela cai, ela machuca o joelho seriamente, assim, faz um ralado no joelho, uma ferida séria. Aí ele oferece, ó, eu moro aqui, se você quiser subir para fazer um curativo no seu joelho, esse negócio todo. Ela pensa, vou, não vou, acaba indo. Até eu iria com esse garoto. Facinho. Pô, bonitão. Bonitão. Aí, ela sobe, e aí entra no apartamento do garotão, é um sebo literário, é um sebo, o apartamento do garotão. Um sebo meio assim, antiquário. Negócio bem interessante, né? É, charmoso. Aí ele fala, ó, vai lá no banheiro, lá tem uma água oxigenada para você limpar o joelho, uma gás, fazer um curativo. E aí ele vai, ela vai no banheiro e ele fica esperando ela e faz um chá, né? Já prepara um chá para ela. Aí ela volta, ela tá de saia, né? Ela volta e pede para usar o telefone dele, para ligar para a babá do filho, falando que ela vai se atrasar, aquela história toda. E aí quando ela cruza a perna, ele fica olhando assim, sabe, discretamente para as pernas dela, ela percebe assim, puxa a saia, fecha, mas... Ela falou, mas o que você faz aqui? Não, eu compro livros antigos, revendo livros antigos, antiquário. Aí ele falou, vai ali naquela prateleira. Mulher biscuriosa, né? Ela vai, ele falou, ó, a terceira prateleira à esquerda. Aí ela, qual o livro? Ah, um livro de capa marrom. Pega o livro, ela pega, abre na página 23. O cara sabia tudo, né? Aí tem um poema lindo, eu não lembro qual é o poema. Ela, pode ficar para você de presente, ele fala para ela. Né? Ela fica toda envaidecida.
O cara Depois ele compra outro livro e bota lá no lugar. Qual é o esquema? O cara é um artista. Aí ela vai para casa, né? Passa o dia, vai para casa, aí pega o filho no colégio, tudo normal, mas com livro na bolsa. Aí o marido chega em casa, o que foi no seu joelho? Não, eu caí. Mas, não, um rapaz me ajudou a fazer um curativo, mas não fala do livro, não fala que foi na casa do rapaz. Aí, de repente era irrelevante falar, né? Não sei. E ela pensando no garotão. E aí passa dias, alguma coisa, ela inventa de voltar na casa do garotão, do bonitão, para comprar livro. Então, cuidado desse pessoal que mexe com livros, perigoso, hein? O pessoal não gosta de escreve. Perigosíssimo. Aí ela volta, aí de novo, ele faz um chá, não sei o quê. E aí ele percebe que ela também, mas ela não quer, porque ela ama o marido, assim, no filme é bem nítido que ela ama o marido, tem respeito pelo marido, e aí não acontece nada novamente, ela vai embora, e o marido começa a perceber ali em casa que ela está diferente, está assim, meio distraída, fazendo comida, a comida queimou, esqueceu de fazer o lanche do filho pro colégio, esqueceu de botar um iogurte, aí passa mais um tempo, ela vai de novo. Aí pronto, quando ela chega lá, o garotão conta não lembro o que ele fala pra ela, eu sei que acaba acontecendo. Aí já corta ela voltando, a cena já corta ela no metrô voltando, ela rindo e chorando ao mesmo tempo, lembrando das cenas que ela teve com o garotão. Aí tem de tudo, né? O garoto é um espetáculo, rapaz. Aí, né, ela volta, chora, chega em casa. Ela chega em casa desesperada, o marido quer transar com ela meio que, não tô com dor de cabeça, aquela história toda, tô com frio, acabou que não transou, mas ele percebe, o marido tem uma sensibilidade. É o Richard Gere, né? E aí ela começa a ir direto no garotão, visitar o rapaz lá. E aí toda tarde visitando, aí aquelas transas loucas, né, assim, no meio do elevador, no cinema, coisa louca. E aí o diabo está nos detalhes. Numa dessa ela fala pro marido que vai no salão de beleza. Ela está tomando banho, né? Aí ele entra no quarto, aí em cima da cama tem uma lingerie novinha, assim. Um sapato, uma lingerie novinha, um sapato do lado. Aí o marido olha para aquilo e fala: você vai aonde? Eu vou no salão. Qual salão? Dá o nome. Aí ele chega no trabalho, liga pro salão, eu estou confirmando o horário da fulana. Não tem ninguém com esse horário aqui marcado, não. A casa caiu, né? Aí ele contrata um detetive e aí fica esperando o resultado. Aí na penúltima vez que ela encontra com o garotão, ela leva de presente pro garoto um bibelô. São aqueles cristais, bola que tem um pedestal embaixo, que quando você roda, cai nevezinha nos bonequinhos. Uhum. Que ele tinha dado para a esposa. Olha só isso, que eu falo um negócio do sagrado dentro da gente, que não pode ser tocado esse sagrado. Ele deu para a esposa na noite de lua de mel deles. Ela pega esse presente e dá pro garotão. Caraca! Porra! Não, porque na casa. Mesmo? Porque na. Filme? Filme? Porque na casa tem vários. Na casa eles têm a mania de comprar esses bibelozinhos. Ela vai e pega esse. O garoto tem um antiquário, né? Tem um antiquário e dá pra ele de presente. Aí quando ele dá pro garotão, o garotão olha assim, tá, obrigado. E bota assim num canto. O marido deu pra ela na noite de lua de mel. Isso é sagrado. É sagrado. Né? E aí, vão lá, cria trans de novo, não sei o quê. E aí, o detetive fala com ele, precisamos conversar. Aí o detetive chega, dá a ficha completa do sujeito, né? Mora onde, faz isso, não sei o quê, 28 anos. Ele, 28 anos. Né?
Perdeu. Aí dá umas fotos pra ele. Dá umas fotos. 28! Pega o envelope, né? Entrega pra ele o envelope. Quando ele abre a foto, tá ela sorridente, brincando, indo no cinema. Quer dizer, não era só uma transa. Tinha uma relação ali. Muito séria, né? Era feliz. E aí, o cara não se aguenta, né? Não se aguenta, ele vai atrás do cara. Aí ele chega, assim, fica embaixo do prédio olhando pro cara. Aí desiste, aí depois ele volta de novo. Aí sobe. Aí toca a campainha, aí aparece o bonitão. Aí olha pro cara assim, você é tão jovem. Primeira palavra do cara. Aí depois não, aí ele fala, sou marido da fulana. O garotão era bom vivan, cara. Pegava todas, não era só ela, né? Ela achava que ela... Tem uma cena que ela tá na rua andando assim, encontra ele com outra. E ela faz um escândalo, dá porrada no garotão. Aí o garotão, ele, posso entrar? Quero fazer o que lá, né? O cara, não, pode entrar. Aí ele entra, aí vê, olha os livros. Aí tem alguma coisa para beber? O marido pergunta, né? Tem vodka, tá, me dá. Aí bebeu a vodka. Aí vai até o quarto. Aí chega no quarto, tá a cama lá desfeita, né? Aí o marido ficou indo pra aquela cama, olha. Aí daqui a pouco ele vai passando olho assim na casa assim, vê o bibelô. Até então, né? Aí ele olha pro bibelô e fala, onde é que você conseguiu isso? Aí o garotão, a mulher que me deu. Nossa. Aí ele... Não. Aí ele... mas... Deu como? Não, me deu de presente. Inclusive eu nem achei legal, achei meio cafona isso aí. Quer dizer... E aí vem a pior coisa que o rapaz falou pra ele. E o filho de vocês? Aí ele falou, mas por que vocês falam de mim, do nosso filho? A gente fala. Tanto que se for morar no subúrbio, porque ela queria comprar os bons pro filho de vocês. Quer dizer, ela comparou, né? O cara que era um estranho passou a ser um confidente da vida do casal, do filho. Tocou no que tem mais sagrado. E aí o marido, tô ficando tonto. E aí começa a ficar meio nublado assim, olhando pro garotão e com o bibelô na mão. Daqui a pouco ele levanta e dá na cabeça do garoto. Com um bibelô? Um bibelô. Aí já dá o sangue, o cara já cai. Pô, o cara morreu. Ele matou o cara. Ele não queria matar. Mas quando tocou no que era sagrado nele, é assim que eu falei pra vocês, essa infidelidade, então um lugar na gente, em todos nós, que não pode ser tocado. E todo mundo é capaz de matar, ou não é? Então, isso, com a vodka, sob forte emoção, vendo aquele negócio falando do filho da família dele, o cara perdeu o juízo. Matou. E aí ele, sangue descendo, o garotão morto lá, aí ele esperou escurecer, limpou tudo, pegou o garoto, enrolou no tapete, vários tapetes, desceu no elevador, botou dentro do carro. E aí ele aperta a secretária eletrônica, né, do garotão, e tem a voz da mulher dele. É melhor a gente terminar, eu amo meu marido, amo minha família, não vou mais te ver, estou sofrendo, mas eu não quero mais você. O cara já tinha matado. Isso é sensacional. Nelson Rodrigues, né? Nem ele, né? Hoje à noite não vê não. Não vê não. Aí... No Netflix? Netflix. Aí já sabe o início, aí meio ele pega fim, o corpo, né? Ele pega o corpo. Não, mas tem uns detalhes assim. Aí ele pega o corpo do garotão, bota no carro, né? Roda no tapete. E aí vai pra ter a apresentação de final de ano do filho. Ele chega atrasado, passa no vestiário, troca de roupa, tá com a marca de sangue aqui, limpa tudo. Ele chega batida, a esposa está esperando ele. Ela, por que você demorou tanto? Não, tive um problema no trabalho. Aí ela vai toda carinhosa, né? Porque ela terminou a relação com... achava que estava livre do cara. Aí pega na mão dele, deita a cabeça no ombro dele. E tá resolvido, né? E aí,
Passa 2 dias, 3 dias, chega a polícia na casa. Pra falar com ela, porque o nome dela estava anotado, o telefone dela na agenda do garoto. E aí fala, não, por quê? Não, porque o fulano sumiu. Aí ela entra em paranoia. Pô, o cara sumiu como? Ela começa a ficar estranha, aí queima a comida. E tem uma cena que é assim, icônica no filme, quando ela tá com o garotão ainda, ela passa a tarde transando com o garotão lá, uma loucura. Esquece de buscar o filho no colégio. Esqueceu. Aí quando ela lembra, ela vai correndo buscar. A cena é assim, muito triste. O garotinho tá sozinho no colégio, assim, sentado, com a mochilinha e a coordenadora do lado, já escurecendo ele sozinho. Ela chega desesperada, tomou multa pra caramba, aí ela vai no carro chorando, né? Aí o garotinho, você tá chorando, mãe? Não, nada não. A culpa, né? A culpa é uma desgraça. E aí, voltando lá, aí ela fica dentro de casa, perturbada, a polícia foi lá, aí ele jogou o garotão, foi no lixão lá e aí, fazendo lá o negócio do lixo, lá descobre o corpo do garotão. Por isso que foi atrás dela. Bom, para finalizar, a polícia vai de novo na casa dela e fala, ó, fulano, não sei o quê, com o marido junto. E você estava onde está o dia? Ah, estava em tal lugar. Ah, o marido, não, eu estava com ela também. Ele criou um álibi para ela. E aí, por que não? Porque o fulano foi encontrado morto. Você conhece ele, mostra assim a foto dele para ela. Aí ela, né, paralisa, sai para chorar, o marido já sabe, né, tudo. Aí ela fica em casa muito mal, sofrendo, e aí um dia ela vai levar a roupa do marido para lavar, na lavanderia. Vários casacos do marido. Aí ela tá averiguando os bolsos, vê se não tem nada dentro dos bolsos. Aí quando ela mete a mão num bolso de um casaco, tem um envelope. Quando ela puxa o envelope, tá lá as fotos dela com o garotão, aquela história toda. Ela chega em casa e fala, por que você fez isso? Aí, não sei o que. E aí ele falou, não, vou me entregar. Ela, não precisa se entregar. Acabou, ele morreu, não sei o que. Aí o filme é excelente. O filme termina, eles no carro, olha só que imagem bonita. Trágica, mas bonita. Eles dois no carro, o garotinho dormindo atrás, na dúvida se entrega ou não se entrega, o sinal verde, né, aceso, e do lado assim, a delegacia de polícia. E o filme termina assim. Então, por que eu quis contar esse filme para vocês? Primeiro, para sofrer junto comigo, né? Não, estou brincando. Porque mostra que dentro da gente, repetindo, existe uma coisa que não pode ser mexida. Que não pode ser tocado. Né? Porque uma vez tocado, perdeu a confiança, perdeu a fé. Então essa música do mestre Gilberto Gil mostra isso, né? Se eu quiser falar com Deus, eu vou falar como? Vou procurar Deus aonde? Né? Ele fala até lamber os chãos, né, dos castelos, suntuosos, assim. Para eu encontrar a fé, eu tenho que ser humilde primeiro. Não é isso? Bom, e um pouquinho de mitologia para terminar, porque eu já falei até demais, a Tati briga comigo. Que isso? Na mitologia, né, eu gosto muito de mitologia, que a mitologia traz é uma coisa muito antiga, mas extremamente real, né, do nosso dia a dia. Assim. Se você ler um pouquinho da mitologia, já faz uma diferença danada para você interpretar o que a gente é. O que a gente é. Está muito em voga hoje em dia os estoicos, né? Todo mundo lendo os estoicos, falando dos estoicos. Eu sou um leitor da Bíblia, eu não tenho religião. Né? Não tenho religião. Eu acredito numa força maior, eu não tenho uma religião propriamente dita. Mas, com todo respeito à Bíblia, a Bíblia para mim é um livro mitológico. Sabe? Respeito completamente, leio os livros sapienciais, que são Eclesiásticos, Provérbios e os Salmos. E aí a gente entende por que tanta filosofia muito parecida com os estoicos. Porque Sêneca, que foi um grande estoico, e Paulo, né, o apóstolo Paulo, trocavam correspondência, assim diz a lenda. Então tem muito do estoicismo, tem muito da Bíblia do estoicismo. Tem uma frase que eu gosto muito que Sêneca fala, e está na Bíblia essa frase, que diz assim: um murro quebra ossos, uma palavra quebra a alma. Nossa, forte. Isso é estoicismo, mas está na Bíblia, está em Eclesiástico.
Bom, então falando da mitologia, a deusa, né, personificada do engano, da mentira e do ardil é a Abate, que é a irmã de Érbero não, de Dolo. Dolo também é parte masculina do engano, né, e da mentira. E é interessante que eles são filhos de Érbero, que é o deus da escuridão e das trevas, e de Nix, que é a noite. Por isso que quando a gente é enganado, né, é durante a escuridão de pensamento. Né? Quando as coisas estão claras, a gente não é enganado. E tem um provérbio muito interessante que diz assim, ó, se alguém me engana a primeira vez, a culpa é dele. Se alguém me engana a segunda vez, a culpa é minha. Se alguém me engana a terceira vez, a culpa é nossa. Né? Então, o que eu queria dizer para vocês nesse primeiro momento é isso. É que a fé é a confiança. A gente atribui muita fé, como eu falei inicialmente, à religião, mas a fé é muito mais do que isso. Por isso que eu falei de amizade, falei de amor. Né? Acho que o primeiro momento que eu tinha que falar era isso. Muito obrigado.